Então, o título da nossa apresentação aí, as especificidades da docência na educação infantil, ela é baseada em pedagogias participativas, é baseada nas diretrizes, na base nacional comum curricular, nos autores, pesquisadores da área, né? Então, que eu venho trazer aí para vocês. E para a gente começar esta conversa, nós vamos falar um pouquinho do que são, de fato, essas pedagogias participativas. E aqui nós podemos ver duas imagens, né, das crianças ali, de fato, se envolvendo com fazeres nos quais elas estão aprendendo, e ali a citação de Paulo Freire, né, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua construção. Né? Então, a gente não, nas pedagogias participativas, a gente não trabalha nesse sentido de transferir conhecimento, mas sim que as crianças tenham possibilidades para construir os seus conhecimentos. Paulo Freire, né, um dos educadores aí brasileiros, pedagogos brasileiros, que traz essa perspectiva de pedagogia participativa. As pedagogias participativas, elas são inverso às pedagogias transmissivas, né? E para a gente poder ver esse comparativo, né, eu trouxe aqui um pouquinho do que pode ser entendido como uma pedagogia transmissiva. Então, através dessas três imagens, né, nós vamos olhar bem as características dessas pedagogias transmissivas. Então, nesta primeira imagem, o que nós podemos ver? O professor ali sendo representado como machado, né? As crianças que já estão lá dentro, todas já formatadinhas, né? Bonitinhas, e ali o pai ou a mãe, né, chegando com o seu filho que ainda está no estado bruto. Esta é a visão da pedagogia transmissiva, do que o professor é um machado que vai dar forma àquela criança que está em estado bruto. E vocês podem ver que todas as crianças que estão lá dentro, elas estão sentadinhas, bonitinhas, né? Pelo posicionamento do professor, é o professor ali que está falando e ensinando, e elas estão iguaizinhas. Então, essa é uma das características da pedagogia transmissiva, que é fazer essa cultura de massa, de transformar e deixar todo mundo igual, né? E o professor como detentor de saber, e é ele que vai moldar todo mundo. Vamos ver a próxima. Essa imagem aqui é do Francesco Tonucci, né? É bem interessante, tanto as charges que ele faz, quanto os textos que ele tem, né? Ele também é um pedagogo que fala sobre a pedagogia participativa, e as charges dele vêm muito nesse sentido de rebater essa ideia dessas pedagogias. E aqui nós podemos ver o quê? Uma turma ali de crianças, né, olhando para aquelas belas árvores lá fora, porém, a professora, o que ela faz? Ela, em vez de aproveitar essa natureza, ela está ali com um cartaz, onde ela está ensinando as partes da árvore. Então, ela fala, hoje eu vou explicar-vos o que é uma árvore de baixo para cima, as raízes, o tronco. Então, assim, ela, além de, né, não aproveitar essa vivência que as crianças já têm, então ela considera ali que as crianças, né, que não interessa o que as crianças já vivenciam, o que elas têm contato, não, ela leva esse conhecimento que ele é bem formatado, bem quadradinho, traz uma árvore ali, que a gente pode ver até que é uma árvore estereotipada, que é aquela árvore que a gente aprendeu a desenhar, né, que na verdade, na natureza, se a gente for parar para observar, existem vários formatos de árvore, inclusive os que estão atrás não são nesse formato. E ela ainda escolhe a didática dela. Ó, eu vou ensinar para vocês as partes da árvore e vou começar de baixo para cima. Né? Por quê? Por que eu vou começar de baixo para cima, sendo que o que as crianças olham primeiro é o quê? É a parte de cima. Para depois ir se interessando, né? O que será que esse elevado aqui no chão, perto da árvore, será que tem alguma coisa, alguma parte da árvore que tem ali embaixo? Então, vejam, isso é bem característico também de uma pedagogia transmissiva, em que o professor, na ideia dele, traz o currículo, que também é muito fechado, né? E transmite aquela informação para as crianças.
né? Dá para ver que as crianças estão bem empolgadas ali, né? A professora está toda feliz, lógico, né? A gente não ensina dessa forma porque a gente quer, é porque a gente não conhece outras formas, né? E são as primeiras ideias que a gente tem como professor, né? Mas o que acontece? A gente não acorda, né? Pensando, hoje eu vou fazer mal para as crianças, né? Eu vou lá ensinar de um jeito quadradinho que elas vão aprender, né? Não é bem assim. Os professores trabalham dessa forma porque não conhecem ainda outra forma de se trabalhar. Outra imagem aqui, né, que traz bem claro a ideia da pedagogia transmissiva, que é a professora ali, né, moldando o pensamento dos alunos, os alunos quietos, sentados, né, porque vocês estão vendo que é balãozinho de pensamento, né, então, estão quietinhos, sentadinhos, só tendo que, né, assimilar ali o que a professora está depositando na cabeça deles, né, e da forma como ela acha correto, tá? Então, essas três imagens, elas nos trazem muito, né, sobre as pedagogias transmissivas. Infelizmente, a gente consegue recordar muito, né, observando essas três imagens, talvez da forma como nós aprendemos, né? Talvez a gente lembre de um professor, e nós aprendemos. Só que o que acontece? Nós somos exceções. Nós somos exceções e nós somos criadas por uma sociedade que hoje enfrenta uma pandemia e se desestabiliza. Quantas pessoas estão desestabilizadas com o que está acontecendo e não conseguem enxergar uma outra forma de fazer? Porque o meio como ela foi instruída é aquele quadradinho certinho, tem que ser assim, assim, assado. E aí, quando vem uma diversidade, vem uma situação diferente, ela não consegue pensar de outra forma, né? Porque ela foi moldada para fazer daquela forma, né? Então, infelizmente, hoje, com a situação que nós estamos vivendo, muitos dos problemas pela forma como a gente foi educado, pela forma como a gente enfrentou a nossa formação, né? Aqueles que têm uma mente mais aberta, que tiveram uma oportunidade mais participativa, estão aí, né, criando outras formas de fazer, outras formas de trabalhar, né, estão se lançando e aí estão se destacando, certo? E agora a gente vem, né, para essa pedagogia participativa. Trago de novo aqui outra charge do Tonucci. Ele coloca ali na legenda, uma escola para 2050. Uma escola para 2050, daqui 30 anos. Será que só em 2050 nós vamos começar a ter uma escola mais participativa? Né? O que a gente pode... Vamos ler um pouquinho nas entrelinhas dessa imagem. Porque, assim, o que eu vejo de cara, lógico, não vai existir uma escola construída numa árvore, né? Mas o que essa imagem está querendo nos dizer? Que é uma escola que está inserida numa realidade concreta. Uma escola em que as crianças tenham diversas oportunidades de aprendizagem, em que ela tem interações diversas com a natureza, com as pessoas, com os animais. Lógico que não vai ter um balão numa escola participativa, não é essa a questão. Mas será que a criança está tendo oportunidade, vai ter oportunidade um dia de imaginar, de fantasiar, de ser criança, de viver a sua infância, né? Como de fato ela deve ser vivida, né? Crescendo em seu conhecimento, construindo seu conhecimento com seus parceiros. E ali, né, as crianças chegando, né? Ao contrário daquela outra imagem, vocês lembram lá da madeirinha chegando para a aula? Ela estava até, né, evitando de entrar na sala. E essas duas crianças não, estão ali, já estão até animadas para entrar nessa escola, porque quantas escolas, né, a gente repara assim que as crianças não querem ir, né? Muitas crianças estão desinteressadas pela escola, né? Não é uma escola que, não, eu quero estar lá, porque lá eu tenho a alegria de viver, de construir o conhecimento, né? Então, será que essa alegria, né, faz parte desse cotidiano da escola? Então, essas são pequenas características
das pedagogias participativas, que a gente vai conversar um pouquinho mais para ir construindo um pouquinho mais o nosso conhecimento. Existem alguns autores que trabalham nessa perspectiva e que construíram uma pedagogia participativa. A Júlia Oliveira Formosinho é uma dessas autoras. Ela é portuguesa e, junto com o seu esposo, João Formosinho, que também é pesquisador na área de educação, eles criam a pedagogia em participação. Lógico que ela traz diversos autores para esta pedagogia, para criar uma pedagogia voltada para a infância. E o que a Júlia traz ali em um dos escritos dela? Que a missão das pedagogias participativas, por sua vez, é desenvolver pessoas responsáveis e cidadãos cívicos, capazes de ser autônomos e tomar iniciativa, envolvendo os estudantes em sua própria aprendizagem. O sucesso desta pedagogia não está reduzido ao sucesso acadêmico. Ele incorpora também o sucesso pessoal, social e cívico. Ambos, professor e estudante, têm um papel ativo mediante o envolvimento em experiências de aprendizagem significativas. Então vejam que muda completamente esse cenário, né? E que é justamente isso que se espera, que as pessoas, né, se tornem responsáveis, sejam cidadãos críticos, cívicos, autônomos, que tomem iniciativas, que numa pandemia, por exemplo, não fique parado, esperando esse vírus passar e sofrendo com a questão financeira, mas que ele tome iniciativa, que ele seja autônomo para tomar atitudes e fazer outras coisas, fazer de outras formas, né? E ambos, tanto o professor quanto o estudante, quanto a criança, têm o papel ativo mediante o envolvimento nessas experiências de aprendizagem significativas. E aqui ela traz um ponto muito importante, que a aprendizagem, ela não se dá por um depósito do conhecimento, uma transferência de conhecimento, e sim através de experiências significativas. São fatos que eu vou preparar, contextos, em que tem um significado para as crianças, tem um significado para mim, para o professor, e que nessa experiência que eu vou viver, que cada um vive da sua forma, é que vai ser construído conhecimentos. Por exemplo, uma experiência que a gente está vivendo, né, que eu acabei de falar, que eu estou citando o tempo todo, a pandemia. A pandemia está sendo uma experiência significativa para nós. Talvez para alguns essa experiência não vai ser boa. Para alguns a experiência vai ser ótima, porque tanto um quanto o outro vai ter determinados conhecimentos. Alguns conhecimentos não vão ser bons, mas ambas as pessoas estão construindo conhecimento nesta pandemia. Eu estou construindo conhecimento, eu estar nessa situação aqui com vocês, de uma jornada virtual, para mim é uma experiência muito significativa, porque agora, por exemplo, eu estou aqui falando com a minha tela, com a minha câmera. Eu não estou vendo vocês, eu não estou vendo a reação de vocês. É uma situação totalmente diferente. De você estar ao vivo, você está vendo a expressão corporal das pessoas, né? Se as pessoas estão concordando com aquilo que estão ouvindo, ou se não, estão mostrando uma expressão de dúvida, né? É uma experiência totalmente nova para mim. E está gerando muitas aprendizagens. Muitas mesmo, né? Então, até o formato de eu trazer para vocês a informação na tela, né? Tudo isso. Então, vejo que são essas experiências que vão gerar aprendizagem significativa. Outro autor que trabalha nessa perspectiva de pedagogia participativa é o John Dewey, que também, né, traz essa perspectiva das experiências, né? O John Dewey, ele é americano, ele é um pedagogo que ele discute o currículo e a forma como se aprende. Então, ele traz um questionamento que, por exemplo, a gente tem o currículo, que ele não pode ser extremamente fechado, e nós temos a criança. E o que a gente faz com essas duas coisas? Se a gente quer prever
essa experiência para a criança, será que ela já não tem conhecimento, ela já não tem uma vivência que eu tenha que conversar com o currículo para acrescentar cada vez mais na vida dela? Né? É nessa perspectiva que o John Dewey traz. Então, ele fala aí, como está escrito na tela, a educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida. Né? Então, ele traz essa perspectiva do processo social. Então, hoje, quando a gente vislumbra a questão do ensino remoto, a gente perde muito disso que o Dewey fala, que é esse processo social que a gente perde na escola. Né? Essa convivência com as outras crianças, com os professores, com os ambientes, com os materiais. Tudo isso faz parte do cenário em que a criança está envolvida e que ela vai viver suas experiências e construir o seu conhecimento. E ele diz ainda, ele traz isso bem colocado, que a escola, ela não é uma preparação para a vida, ela é a própria vida, ela tem que refletir a própria vida. Né? Outro autor, Paulo Freire, né, que nós lemos agora ali no início. Paulo Freire tem uma vasta produção, né, que também vem dentro dessa perspectiva de pedagogia participativa. Ele diz o seguinte, que a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Então, ele traz essa questão bem da vida real, né? Que esses conhecimentos têm que partir, sim, do contexto em que as pessoas estão, né, envolvidas, que a escola está envolvida, a escola não está numa bolha, não está à deriva, a escola faz parte de um meio social, a escola faz parte de uma cultura, e que isso não pode ficar de fora. E que o processo dessa educação, dessa construção de conhecimento, já é muito valioso. Então, eu não posso pôr todas as respostas numa avaliação final. Não posso pôr todas as minhas expectativas numa avaliação final, porque talvez no dia que eu fizer essa avaliação, a minha criança não vai dar aquela resposta que eu já tive durante o processo. Que eu olho para a criança e vejo, nossa, essa criança estava, né, demonstrando isso, agora, nossa, ela teve um grande avanço. Por mais que ela não esteja padronizada como todas as outras crianças, que eu queira tentar um dia padronizar, e isso não sei, nunca vai acontecer, porque as crianças, cada uma é cada uma, né? Cada uma tem um rol de conhecimentos, uma vivência, mas eu consigo ver esse percurso, né, da criança. Por exemplo, uma criança de inclusão, né? Ela não vai, talvez, pela dificuldade motora ou intelectual dela, enfim, ela não vai chegar ao final da educação infantil da forma como eu imaginava que as outras crianças vão chegar. Talvez ela demore um pouquinho mais, mas eu olho para essa criança como um indivíduo que tem as suas necessidades e eu admiro esse percurso dela. E esse percurso, ele é muito mais valioso do que chegar lá no final. Né? Lógico, resultados são importantes? São importantes, mas o processo, ele é muito valioso. E essa questão da boniteza e da alegria, né, que não pode faltar, né, nas escolas. É a questão de viver essa vida, de pensar numa sociedade aí que, né, possa funcionar de fato, numa escola que possa ser a esperança da comunidade. Então, essa questão é que o Paulo Freire traz. E também, Paulo Freire, aí, né, a gente pode estudar aí muitos anos a fundo, né, vai ter estudo aí para muitos anos, né, para a gente se aprofundar nesse autor. Outro autor que trabalha nessa perspectiva participativa é o Lev Vygotsky, que talvez vocês já conheçam, né, vocês que são estudantes de pedagogia já tenham estudado, né. Ele é um bielorrusso, psicólogo, e ele mostra em sua teoria que o ensino é um processo social de interações que acontecem por meio de ferramentas e de linguagem. Então, olha o que está aí nesse trecho. Um aspecto essencial do aprendizado é o fato dele criar zonas de desenvolvimento proximal. Ou seja,
desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente na interação entre as pessoas, em seu ambiente, quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento independente. Então, ele traz muito forte essa questão, né, da interação, a interação com as pessoas, com o ambiente, com os instrumentos, através da linguagem, né, ele traz muito essa questão do desenvolvimento da linguagem para avançar nessa interação, né, então, que é algo que vai se desenvolvendo ali paralelamente, que um vai auxiliando o outro, né, então, Vygotsky traz muito, né, essa questão aí psicológica, né, interna, social, com o que acontece a aprendizagem. E também, né, logicamente, o Vygotsky, ele não fala, né, que a aprendizagem se dá por meio do depósito de conhecimento, da transferência de conhecimento. Não. Ele acontece como? Na interação entre as pessoas, entre os ambientes, entre os materiais, né? Então, ele também traz nessa perspectiva das interações. Então, para começo de história, ele não poderia ser alguém que trouxe para a pedagogia transmissiva. Né? Talvez quem trabalha nessa perspectiva um dia compreendeu alguma coisa, né, do conteúdo, da teoria dele lá, que pôde ser utilizado. Mas, quando ele fala dessa interação entre as pessoas, já começa por aí. Porque numa pedagogia transmissiva, é só o professor que fala, o aluno só ouve. Ele até responde, mas vai se ele não responder certo, né? Se ele não estiver dentro daquele padrão. Se ele não estiver dentro daquele padrão, o que acontece? Vamos fazer encaminhamento, pedagoga. Vamos fazer encaminhamento porque as crianças têm problema. Né? Então, ele traz bem nessa perspectiva participativa. E um outro autor, pedagogo italiano, talvez o mais conhecido das pedagogias participativas, que é o Loris Malaguzzi, também, né, autor aí da pedagogia da escuta, da abordagem Reggio Emilia, que fala sobre as 100 linguagens da criança, da documentação pedagógica, que é algo que está muito em alta, né? A documentação pedagógica realmente é algo que contribui muito, né, com a pedagogia participativa, que talvez numa outra oportunidade a gente possa conversar sobre isso, é algo que demanda bastante tempo para compreender, mas foi difícil, assim, para trazer algo uma citação, uma frase que traduzisse o que é Malaguzzi, né, porque ele traz muitas ideias. Mas uma das frases que eu achei, assim, bem interessante, que ele fala que a nossa tarefa é ajudar as nossas crianças a subirem suas próprias montanhas o mais alto possível. É como se eu falasse assim, que, poxa, eu tô com uma turma de educação infantil, aonde eu quero que elas cheguem? O mais alto possível. Não tem um padrão único, eu quero que essas crianças aprendam mais e mais e mais e mais e mais. Então, é partir desse conhecimento da criança, dessa vivência, dessa cultura, né, para produzir mais conhecimento e mais e mais e mais. Né? Não tem assim, eu quero que as crianças cheguem assim no final do pré. Né? Tem algumas coisas que são desejáveis, lógico, mas, né, para Malaguzzi, vem essa questão de levar as crianças a construírem mais conhecimentos e mais e mais e mais, sem ter um nível final, né? Eu fico assim de coração bem apertado de trazer assim ele muito resumidamente. Também é um autor que vale a pena, né? A pedagogia dele foi uma pedagogia ainda muito bonita, muito sensível, muito de escuta. Ele contribuiu muito para essa questão da escuta das crianças, que é algo que a gente tem muita dificuldade. Mas ele tem muitos detalhes. Ele produziu essa pedagogia para a primeira infância, veio através de um tempo de um pós-guerra, que a comunidade, ele tem muito essa questão da comunidade ali junto, né, de construir essa comunidade educativa. Então, é um autor que, sim, né, precisa se aprofundar muito no estudo dele.
E cuidar com equívocos, porque hoje, infelizmente, a gente tem muita gente falando da pedagogia de Lawrence Malaguzzi, mas acaba se distorcendo, né, o que é de fato, né, essa pedagogia que ele construiu aí junto com a comunidade, com as crianças principalmente, né. E para resumir, então, nós temos essa tabela, que é parte de um livro da Júlia Oliveira Formosinho, que é Documentação Pedagógica e Avaliação na Educação Infantil, que foi escrito em 2017, é um livro fresquinho, né? Faz 3 anos. Qual o principal objetivo da educação na pedagogia transmissiva? É a transmissão do conhecimento à geração seguinte, né? É não deixar que aquilo se acabe. Fornecimento rigoroso de conhecimento estruturado em formato acadêmico. Veja, eu não estou querendo dizer que o que a geração passada construiu não tem valor. Tem muito valor. O conhecimento, ele é, sim, né? Ele circula, o conhecimento circula. Só que ele vai sendo reelaborado, então não tem como a gente ficar transmitido igualmente. Esse conhecimento, ele vai sendo reelaborado, né? Qual que é a diferença para a pedagogia participativa? É o envolvimento dos estudantes na sua própria educação. Desenvolvimento de pessoas responsáveis e cidadãos cívicos, reforma social e transformação cultural, né? Essa é a grande diferença entre o principal objetivo da educação. E a imagem da criança, né? Qual que é a imagem da criança, né, que se tem na pedagogia transmissiva? É um papel passivo de repetição do conteúdo transmitido. É repetir, memorizar e reproduzir. Né? Quantas vezes a gente não teve que lá na nossa infância decorar tabuada? Claro, desculpa, o professor falou, né? Lógico que tem conhecimentos que a gente tem que... mas a tabuada a gente aprendia só por memorização e reprodução. Nós não pensávamos, né? Como que acontecia a sistemática dessa tabuada, né? Era só repetição e transmissão, pronto. Se a gente fosse passar isso para a questão da educação infantil, era vista como uma preparação para o ensino fundamental, que era como a pré-escola era vista, né? Tem lugares que ainda vêm dessa forma, é uma pena isso, porque a gente está acabando com as infâncias das crianças, mas seria algo como, as crianças vão para o primeiro ano que vem. O que elas precisam saber? Elas precisam saber o alfabeto. Então, dele lascar, decorar o alfabeto, ler o alfabeto linearmente todo dia com elas, A, B, C, D, sem compreender, ao menos, para que se serve a escrita, né? Como que eu vejo a escrita na sociedade, no ônibus que passa. Então, é algo assim muito repetitivo, transmissivo, memorizado, reproduzido. Ao contrário da pedagogia participativa, aqui a criança tem um papel ativo de participação no processo de aprendizagem. E isso começa em entender que a criança, quando chega na educação infantil, mesmo sendo bebê, porque a educação infantil ela se dá do 0 aos 6 anos de idade, né? Lógico que ele é 5 anos, 11 meses e 29 dias, mas a criança está ali praticamente até os 6 anos na educação infantil. Então, é eu entender que, seja esse bebê que acabou de vir ao mundo, que tem 3 meses de idade, que vai passar a frequentar a educação infantil, como aquela criança que está chegando aí no período de obrigatoriedade da educação infantil, que é a partir dos 4 anos, é saber que essa criança ela já tem um conhecimento construído. Por mais que ela está vindo de casa, ela tem um conhecimento já construído e isso precisa ser levado em consideração. Então, ela deve ter esse papel ativo de participação e começa pelo professor ouvir, observar a criança, entender o que ela pensa, né? O bebê, olhar para esse bebê, escutar esse bebê, né? Ver como que ele interage com as outras crianças, com os materiais e propor novos desafios, novas experiências para esses bebês. A imagem do professor. O professor na pedagogia transmissiva.
um papel passivo de mero transmissor, enchendo, né, ali está até entre aspas, eu trouxe bem exatamente como a Júlia colocou no livro dela, enchendo os estudantes com os conteúdos a serem transmitidos. Então, aqui tem até a questão tanto do professor quanto do currículo, né? Então, o papel do professor, que é só de transmitir aquilo que já está ali, que tem aquele caderno amarelinho, que não sei se vocês já ouviram falar e por aí, mas é um caderninho que vai sendo aplicado ano a ano, fio a fio ali, turma a turma, né? Sem ao menos, né? Tentar saber o que é, qual que é o objetivo com aquelas crianças, o que aquelas crianças precisam. Então, o professor também está ali num papel passivo de transmissão, de reprodução, né? Ele não é o papel dele não é de pensar sobre o que a criança precisa, não. O papel dele é ensinar, né? Cumprir a apostila, o currículo, enfim, né? Esse é o papel dele. Já na pedagogia participativa, o papel ativo de promover experiências de aprendizagem significativas, envolvendo os estudantes. Então, vejam que uma abordagem traz a questão do conteudismo, do conteúdo, de vencer conteúdos, e outro traz a questão de promover experiências de aprendizagem significativas, envolvendo os estudantes, né? Muda muito, né, esse foco. O papel educativo da participação, a participação do estudante na pedagogia transmissiva, né? A participação do estudante no processo, desculpe, tem um erro, o processo educativo é minimizada ou ignorada, né? Então, assim, não tem participação da criança, tá? E já na pedagogia participativa, o nome já diz, né, a participação do estudante no processo de aprendizagem é um componente intrínseco do processo educativo. Então, sem participação, não tem pedagogia participativa. Agora, as formas como a criança vai participar, o professor vai participar, a comunidade educativa vai participar, o diretor, o pedagogo, que são elas, tá? Porque, às vezes, a gente tem alguns entendimentos também equivocados do que é essa participação. Um exemplo, os bebês. Os bebês, a gente entende, às vezes, que a participação é alguém que fala com a gente, mas o bebê não fala, né? Os bebês ainda não aprenderam a falar. Então, assim, como que eu... então, com eles não tem participação. Eles vão fazer o que eu quero, né? Agora eles vão sentar no tapete, agora eles vão isso, vão aquilo, não pode sair daqui. Não. Existem formas do bebê participar, né? Então, esse entendimento do que é de fato essa participação é que a gente precisa amadurecer com o tempo. Concepção de escola. Na pedagogia transmissiva, é uma escola isolada, fechada em interação com os pais e com a comunidade local, né? Quantos lugares a gente passa que tem professores que querem distância dos pais, que não querem saber do que tem na região, né? Que é uma escola que está isolada, às vezes faz parte de uma rede, e a escola, né, e fazendo parte de uma rede, ela precisa, né, estar trabalhando conforme essa rede, né, determina, como essa rede se organiza. E às vezes essa escola ela se fecha até dentro da rede, não tem abertura, né? Ela, né, é uma escola ali que fica fechada nela mesma, né, fazendo o que acha que é bonito, né? Então, é uma concepção assim bem equivocada. Já na participativa, já se vê essa escola como ecológica e contextualizada, aberta ao envolvimento com os pais e com a comunidade local. Então, é uma escola que ela faz parte de um sistema ecológico, no sentido de que ela faz parte de uma comunidade, ela faz parte de um bairro, ela faz parte de uma cidade, de um estado, né? Dela ali faz parte, né, alguns contextos sociais. Curitiba aqui, por exemplo, existem, né, diversas regiões e cada região é uma diferente da outra, né? Então, existem escolas que estão lá, né, localizadas perto de ocupações, né, enfim, e existem escolas mais centrais, mas que nem por isso a criança tem aquela assistência que a gente acha que ela deveria ter,
né? Porque às vezes os pais trabalham o dia todo, enfim, abandonam a criança emocionalmente, né? Enfim, mas eu tenho que levar em consideração tudo que está envolvendo, todo esse contexto em que a escola está. E por isso eu preciso estar com ela aberta aos pais e à comunidade local, né? Para entender, né, que essa criança, ela faz parte de um contexto. Eu entendo a criança a partir do momento que eu coloco ela dentro desse contexto em que ela vive, e a partir disso eu consigo contribuir mais para as experiências, para ampliar as experiências dela. A prevalência em escolas de massas, né? Então, o que prevalece? As pedagogias transmissivas. É a pedagogia convencional que é majoritária na escola de massas, né? Então, isso aqui faz parte de pesquisas, né? Ela deve ter pesquisado para colocar um dado desses, mas é o que mais se vê nas escolas que mais necessitariam, né, serem participativas, que é para mudar, de fato, a realidade ali dessa comunidade, dessas crianças, mas é o que mais se vê. Já as pedagogias participativas, né, são pedagogias alternativas que são minoritárias na escola de massas. Então, são raras as escolas que trabalham nessa perspectiva, né? Por quê? Por que isso? Porque talvez porque as pessoas não têm uma formação que façam elas enxergarem que elas podem fazer diferente. E às vezes também é porque você abrir participação dá mais trabalho, porque a gente sai da nossa zona de conforto. Não é mais tudo aquilo certo, vai ser assim, vai começar, o meio vai ser desse jeito e vai terminar assim. Não, quando a gente prevê a participação das crianças, dos professores, da comunidade local, das famílias, da equipe pedagógica, da equipe de limpeza, de alimentação, o que acontece? Não é tão fácil, né? Não é tão fácil arranjar tudo isso. Então, tem pessoas que sabem, sim, que de fato a pedagogia participativa é o que deve ser levado em consideração, mas se negam a fazer dessa forma, porque é mais fácil eu saber as respostas finais. Né? Nós temos, sim, né, essa questão. Tá? A questão de mercado, né, também fala muito alto, né, nessa questão, a questão de ver a educação infantil como preparatória para o ensino fundamental. Então, existem, sim, escolas, vocês sabem, que, né, trabalham só em cima de apostilas, que as crianças têm que vencer aquelas apostilas ano a ano, né? Então, e isso é para quê? Para uma lógica de mercado, para atender uma lógica de mercado, né? Porque os pais querem que as crianças, né, cheguem lá no ensino fundamental já lendo. Então, existem também, né, esses empecilhos. Então, aqui a gente abordou aqui esse cenário das pedagogias participativas, e agora a gente entra na questão da criança, para a gente entender assim mais a fundo essas especificidades da docência na educação infantil, a gente precisa olhar para a criança, porque se ela vai agora participar, ela é um elemento essencial, ela é o centro, né, da proposta curricular, o centro das nossas ações. Então, assim, eu tenho que olhar e conhecer essa criança. Então, é a primeira coisa que um professor, quando entra na educação infantil, precisa se atentar. É conhecer de fato quem são aquelas crianças, quais são os contextos em que elas estão inseridas. Então, quem é essa criança na educação infantil? Né? Mito ou verdade? As crianças da educação infantil só brincam. Isso a gente escuta de monte. A gente que já está na educação infantil, a gente escuta muito isso. E eu queria saber de vocês se isso é mito ou verdade. Prof. Vanessa, elas estão escrevendo no chat ali. Estão escrevendo que é mito. Tem duas. A Ana, a Rosimar, a Michelle, a Jennifer estão colocando que é mito ali. Eu não consigo abrir aqui no outro computador o chat. Mito. Tem alguém que acha que é verdade? Que as crianças só brincam. Luana, Sheila, Juliane, mito, Luana, Noemi, todos estão escrevendo que é mito. Alana, todo mundo acha a mesma coisa. Então, vamos ver o que fala ser as diretrizes curriculares nacionais. Tá até a mulher brava. Essas crianças da educação só brincam. Lógico que é um mito, né? Opa, vamos para frente.
O que dizem as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil? Que a criança é um sujeito histórico, ou seja, ela está inserida num contexto histórico e de direitos. Então, ela tem direitos, não é só quando ela vai ser adulta que ela vai ter direitos, ela já tem direitos como criança, que nas interações e relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Ela brinca, ela imagina, ela fantasia, ela deseja, ela aprende, ela observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então, se a gente fala que as crianças da educação infantil só brincam, né, talvez a gente esteja sendo muito reducionista. Realmente isso é um mito. Porque, lógico que a principal ação da criança é a brincadeira. A brincadeira, ela é uma linguagem da criança, então ela usa a brincadeira para se expressar, ela usa a brincadeira para aprender, né? Então, mas a partir dessa brincadeira, ela sim, ela imagina, ela fantasia, ela deseja, ela faz outras coisas, né? Então, tem uma pesquisa que, um texto até do Paulo Fock, que ele entrevista algumas crianças e ele fala, mas vocês só brincam? Daí a criança responde para ele, e nós precisamos mais do que isso? E realmente, para eles, aquilo ali parece uma brincadeira. Tem que parecer uma brincadeira as experiências, as práticas que eu levo para a educação infantil. Mas enquanto elas estão brincando, elas estão sim aprendendo, estão construindo sentidos, estão produzindo cultura. Elas não só reproduzem quando elas estão brincando de casinha, por exemplo, num cantinho de casinha. Elas não estão só reproduzindo o que elas veem a mãe delas, o pai delas fazendo lá na casinha. Elas já reproduzem, elas trazem esse conhecimento já mais elaborado, o que elas pensam que é ter esse papel dentro de uma casa, né? Então elas já vão, né, reproduzindo e produzindo cultura. Então, esse trecho é da resolução número 5 de 2009, que é do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica. Essa resolução número 5 precisa ter na ponta da língua, né? Quem vai trabalhar com educação infantil precisa conhecer essa resolução, precisa conhecer as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que é o principal documento, tá? Tem a LDB, tem o Plano Nacional de Educação, tem vários outros documentos, a Base Nacional, que foi aprovada em 2017, mas as diretrizes, né, precisa ali, a base vem das diretrizes, né? Então eu preciso primeiro compreender o que tem nessas diretrizes para compreender também o que tem lá na base nacional, tá? E como que eu vou então? Tudo bem, ali trouxe a questão das diretrizes, eu posso ir olhar para os autores que pesquisam sobre a sociologia da infância, a história, né, da infância, enfim, eu vou compreender quem que é essa criança. Mas tem algo que nós precisamos fazer muito, aprender ainda a fazer muito. Eu me coloco junto, né? Eu coloco junto todas as pessoas que estão aí, que já trabalham, porque é algo que a gente está desenvolvendo, que é como que a gente olha para essa criança, como que a gente entende quem é essa criança. E aí tem muitas ações aí que a gente está lançando mão hoje na educação infantil para tentar entender quem é essa criança, né? Uma delas é observar atentamente as crianças, elas sozinhas, elas em agrupamentos menores, elas em agrupamentos menores, elas envolvidas em algumas situações do cotidiano, nas questões nas experiências de aprendizagem. Eu preciso observar ela de diferentes formas. Preciso aprender a escutar a criança. Quando eu me coloco num papel de escuta, eu estou, né, observar, eu posso até observar mais de longe, mais de perto, mas a escuta, ela tem algo assim de você estar mais próximo, de você estar se doando para aquela criança, né, para entender o que ela está querendo dizer, né? É um bebê que quer subir no meu colo, o que será que ele está querendo dizer? Ele está chorando desesperado, quer meu colo. O que será que ele está querendo me dizer? Eu vou escutar esse bebê, né? Por mais que ele não esteja falando com palavras o que ele está sentindo, eu consigo, através dos gestos, das expressões,
entender um pouco e até me comunicar com ele, né, e dizer, daqui a pouco mamãe chega, daqui a pouco papai chega, né? Então essa escuta é estar atento, estar próximo à criança e tentar entender o que ela está ali pensando, né? Escrever, né? Para eu olhar para a criança, eu também preciso escrever sobre ela. Né? A gente sabe que quando a gente trabalha no nível de observar, de escutar, quando a gente vai para escrever, como a gente avança, né, nesse olhar? Porque escrever ele nos exige outras conexões mentais, em que a gente vai muito além, em colocar em palavras escritas aquilo que eu estou entendendo daquela criança, aquilo que nós, professores, estamos lendo daquela criança. Né? Então, escrever ele é um nível além do só observar e escutar. E além desse nível assim mais aprofundado de observar a criança, de olhar para essa criança, quando eu escrevo, quando eu registro, né, que é a questão ali, o próximo verbo ali, registrar, eu também estou guardando memória, estou construindo memória do processo daquela criança, para que eu possa consultar em outros momentos, para que eu possa observar de fato o percurso. Lembra que o Paulo Freire falou, né, que os percursos são extremamente importantes. Então, ao escrever, ao registrar com fotografia, com vídeo, eu consigo retomar tudo isso e ver os percursos das crianças. Comunicar é outra ação extremamente importante. O comunicar, ele tem muito a ver com o quê? A docência, ela não pode ser algo muito solitário, ela não pode ser algo solitário. Porque nós, professores, também estamos em aprendizagem com as crianças. Vocês lembram que a gente falou isso lá nas pedagogias participativas. Então, nós também estamos em situação de aprendimento. E como que a gente aprende? Como que o Dewey falou que a gente aprende? Através da experiência. E como que o Vygotsky falou? Falou que a gente aprende nas interações, né, com as pessoas, com os instrumentos, através da linguagem. Então, o comunicar, ele é extremamente importante para nós. Até para a gente tentar entender ali alguns percursos das crianças, porque às vezes é difícil nós sozinhos tentar refletir sobre alguma coisa que a gente observou ali de determinada criança. Mas, às vezes, o olhar de outra pessoa, ou até mesmo da pessoa que está de fora da sala, a pedagoga, por exemplo, né? Muitas vezes as professoras me chamam para observar algumas crianças. E nessa comunicação a gente tenta entender, né, o que está se passando, como que a gente pode apoiar aquela criança. Né? Então, esse ato de comunicar é extremamente importante. Essa análise de tudo, né, nesse comunicar, nesse registrar, nesse escrever, a gente vai analisando, né, tudo que vai se passando. E nessa análise, o que nos ajuda muito é ler muito, é pesquisar, né, por que as crianças estão tomando determinada atitude. Por exemplo, algo que surge muito na educação infantil, que é uma criança morder a outra, né? Por que será que as crianças estão mordendo umas das outras? Então, eu tenho que ler, eu observei isso, eu registrei, eu conversei já com as professoras que trabalham comigo, se ela também já percebeu isso, já conversei com a pedagoga, com a diretora, mas eu também vou tentar ler para analisar, né? Por que ela está agindo dessa forma? Ela está mordendo porque ela ainda não entendeu o que ela pode falar, o que ela está sentindo, que ela pode pedir o brinquedo ao invés de morder, né? Que ela está muito incomodada com uma situação que uma criança está chegando muito perto dela e ela quer ficar sozinha. Então, essa leitura, né, ela nos ajuda muito a analisar, né, o que está se passando de fato com as crianças, com aquele agrupamento, e nos ajuda também a saber de pessoas que já se lançaram nessa experiência, nesse conhecimento, o que elas tomaram de atitude, né? O que será que eu posso aprender com outros professores de outros países? Aí traz a questão da educação comparada, né? Que a gente aprende na faculdade, daí a gente vai para a prática e a gente, mas nossa, tem disciplinas na faculdade que parece que a gente só estava lá para cumprir, né? Mas a educação comparada, o que a gente fez hoje? De trazer um italiano, de trazer uma portuguesa, de trazer um brasileiro, é educação comparada. Então, a gente precisa entender que se ler e se aprofundar é algo que a gente precisa muito para aguçar o nosso olhar para a criança.
para as nossas práticas, né? Não só para criança, mas para as nossas práticas também, porque é a partir disso que a gente vai avançar. E esse planejar, né? Porque não adianta nada eu olhar para a criança, né? Fazer toda essa análise, conversar com o outro, conversar com a família, se eu não planejo e se eu não relanço isso, né? Numa prática lá para as crianças, né? Daí não adianta nada eu fazer todo esse processo. Se eu não uso tudo isso a favor do meu planejamento. Se eu não faço um planejamento para atingir, né, esses objetivos. Então, tudo isso aqui ajuda muito a olhar para a criança. Então, você, aluno de pedagogia, aluna de pedagogia, que pensa em trabalhar na educação infantil, que vai fazer um estágio na educação infantil, você vai olhar assim para o professor, né? Que é algo que eu preciso olhar o professor lá na prática. Mas olhem para as crianças, comecem a compreender esse universo infantil. E todas essas ações aqui vão ajudar vocês. E quem já está, né, que nós temos aí muitos amigos, parceiros aí da rede que estão aí acompanhando, né, todas essas ações também nos ajudam a avançar nas práticas com as crianças, né, então que a gente possa lançar mão de tudo isso. E lógico, isso aqui não é fechado, a gente pode trazer outras ações, né, que venham a contribuir para esse olhar para a criança. E agora a gente entra, né, na questão do professor, né? A gente já falou um pouquinho, né, dessa especificidade do papel do professor, mas agora sim, mais, né, enfaticamente, mito ou verdade? Quem é esse professor de educação infantil? Agora quero ver se isso é mito ou verdade. Atenção, eu não fiz pedagogia para trocar fraldas. Isso é um mito ou é uma verdade? Vai lá, Ana, me conte. Vamos lá, eles ainda devem estar escrevendo, mas até falando em relação ao que você tinha colocado anteriormente da aprendizagem, se era mito ou verdade, se aprendem só brincam. A Patrícia escreveu que eles aprendem brincando. Eu achei bem legal, até ia pontuar no meio, mas como você já estava falando, agora dessa aí, se não fiz pedagogia para trocar fraldas, a Ana Paula escreveu verdade. Vamos ver quem mais responde ali. A Ana digitou rapidinho. A Heloísa também escreveu verdade. Luana, Jennifer, Rosimar, estão tudo junto. Verdade, não fiz pedagogia para trocar fraldas, prof. Então vamos lá. Será que eu não fiz pedagogia para trocar fraldas? A Rafaela escreveu que faz parte. Faz parte, vamos ver. Quem mais? Vai lá, tá lançada a pergunta, gente. Tá lançada Noemi escreveu que é mito. A Patrícia escreveu que faz parte. Vamos ver. A Ana escreveu, eu troco, sem problemas. A Sheila escreveu que faz parte. Aí tá meio dividido agora esse negócio, né? Algumas escreveram que é mito, outras que é verdade, e algumas falando que faz parte essa parte da troca, faz parte essa parte da troca. Ficou bom, né? Ótimo. A Rosimar escreveu assim, ó, somente se precisar. E a Ana escreveu, ainda canto musiquinhas na troca. A Anália colocou que faz parte. É isso, prof. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Aí já começa lá, né, na concepção de criança, que a gente estava falando agora há pouco. Se a educação infantil ela vai do 0 aos 6 anos de idade, completando ali 6 anos de idade, será que essa criança ela vai, né? Eu vou passar por essa fase aí com ela, né? Dessa troca de fraldas. Será que existe algo que a criança aprende durante essa troca de fraldas? Vamos pensar um pouquinho. Será que quem que falou que canta musiquinha quando troca fralda? Foi a Ana Paula que escreveu. E a Evânia escreveu aqui embaixo agora, enquanto você estava falando, que é necessário. Evânia falou isso. E a Ana Paula cantou que... Cantou não, falou que canta musiquinha. Então, o cuidado e a educação são indissociáveis na educação infantil. Né? Então, queria dizer para vocês que, infelizmente, quem acha que quem faz pedagogia não pode trocar fraldas, né, precisa, né, ir trabalhar em outro nível que não precisa trocar fralda. Por quê? Porque a educação infantil, né, as crianças usam fraldas, elas começam ali a educação infantil usando fraldas.
Inclusive, quem faz o desfraude dela, que a gente chama, somos nós, professores. E existe muita aprendizagem nisso. Quando eu estou trocando uma criança, o que acontece? É um momento que a criança está só comigo. É um momento que ela tem individual com o professor. Né? Não que ela não tenha outros momentos. Mas vocês já pensaram que, nossa, é um momento que eu vou ter com a minha professora, ela vai cuidar de mim, ela vai me dar atenção, é um momento que ela vai falar cara a cara comigo, né? Então, existe muita aprendizagem, muito desenvolvimento nessa ação de trocar fraldas, né? Que não é meramente para manter a criança higienizada. Sim, a gente tem que manter a criança higienizada. Por isso, uma das pessoas respondeu, né, que sempre que necessário, sim, precisa se trocar a fralda, né? Mas é algo que, sim, faz parte da educação infantil e eu fiz pedagogia, troquei fralda, sim. Tem muita gente que troca fralda, sim, porque, sim, há algo pedagógico nessa ação de trocar fraldas. E isso traz o quê? Bem essa questão das especificidades da docência na educação infantil. Existem coisas que um professor de educação infantil precisa saber que os professores de outros níveis de ensino não precisam. Existem coisas que o professor de educação infantil vai fazer que os de outros níveis não vão fazer. Por quê? Por causa das especificidades da faixa etária das crianças, que nos exigem cuidados, nos exigem a educação. Vejam, são crianças que acabaram de chegar no mundo. São crianças que às vezes estão há 1 ano nesse mundo. São crianças que estão há 2, 3, 4, no máximo 5 anos nesse mundo. Quantos anos a gente está nesse mundo e a gente não consegue entender muita coisa, né, do que acontece? E o mundo vai mudando. Enfim, essa criança tem as suas especificidades, tanto de cuidado, quanto de educação, tanto de desenvolvimento, quanto de aprendizagem. Então, sim, vai ter coisas que o professor de educação infantil, seja formado em pedagogia, seja formado em letras, em magistério, com especialização, com mestrado, com doutorado, se ele tiver em sala, numa sala de berçário, sim, ele vai ter que trocar fralda. Sim, ele vai ter que fazer o desfraude. Sim, ele vai ter que ensinar a criança a comer alimentos que sejam menos pastosos, né? Faz parte dessa ação docente. E aí eu trago essa nuvem de palavras dentro da palavra docência, né, com algumas palavras que dizem tudo sobre essa especificidade. Por exemplo, tem essa questão da troca, que a gente já falou, conhecer a rotina, o que é essa rotina, o currículo da educação infantil, é ter essa empatia em se colocar no lugar da criança, né? Porque tem muitos que organizam, todo mundo vai ser trocado em determinada hora. Mas, gente, vocês já pensaram como deve ser desconfortável uma criança ficar esperando 1 hora ali para chegar o horário da troca? Para daí ser trocada? Né? Então, ter essa empatia e se colocar no lugar do outro, é esse amor, essa proximidade, é essa prática que a gente aprende muito, é saber ler, contar histórias, é saber trazer esse conhecimento de mundo para a criança de uma forma sensível, em que elas possam compreender um pouco desse mundo, né, acrescentar esses conhecimentos delas para ajudar elas a entenderem um pouco como esse conhecimento é construído. Né? Então, o professor é esse parceiro mais experiente para a criança, que vai levar, que vai ter a sua intencionalidade nas suas propostas, né, para levar ela a conhecer, a construir conhecimento, a pesquisar, a criatividade, a ousadia, são palavras assim que precisam estar, né, intrínseco ao professor de educação infantil. As tecnologias que muitas pessoas dizem, mas as crianças já estão nascendo, eu brinco com meu sobrinho agora, que é o mais novo da família, que ele já nasceu com o dedinho touch, né? Que ele já vai com o dedinho no celular. Mas as crianças, elas podem ter mais facilidade com as tecnologias, mas elas também precisam aprender a usar as tecnologias de uma forma responsável. Né? E aonde que ela vai aprender isso? Talvez em casa ela não vai aprender isso. Ela tem acesso, a criança até 2 anos não pode nem ter acesso à tela. Né? Então,
Mas aonde que eu vou ensinar a criança que ela não pode ficar o tempo todo, né? Tem coisas que ela não vai ver, né? Porque não é bom para a faixa etária delas, né? Aonde que eu vou ensinar para ela que ela pode ver coisas boas e de que forma ela pode apreciar as coisas boas? Eu posso, através das tecnologias, trazer obras de arte. Os museus, não saiu agora, com o distanciamento social, um monte de museu que abriu para visitas virtuais. Eu posso mostrar para a criança que ali eu tenho acessos diversos, eu posso visitar em vários lugares do mundo. Então, vejam que existem coisas que são específicos do professor. Já estou encaminhando para o final, tá? E aqui, da onde que será que vem esses conhecimentos que são específicos da lida do professor de educação infantil? A Júlia Oliveira Formosinho, né, ela fala assim, que a pedagogia, ela organiza-se em torno dos saberes que se constroem na ação situada em articulação com as concepções teóricas e com as crenças e os valores. Então, ela traz esse triângulo, tá? Que traz o que é a praxis, né? É essa triangulação entre as práticas, entre os saberes, entre essas crenças, né? Então, o que a gente tem? A gente tem esse conhecimento que abrange essas três coisas. Então, a gente tem conhecimentos que vêm da prática, que vêm das nossas ações. A gente tem conhecimentos, saberes, que vêm das teorias. E a gente tem também conhecimentos que a gente traz para a nossa prática de professor, que vêm das nossas crenças e valores. Só que o que acontece? Esse triângulo, ele não é fixo. Então, por exemplo, eu tenho as minhas crenças e valores. Eu entrei trabalhar numa rede e eu tenho as minhas crenças. Eu não posso, ela não vai ser fixa para sempre desse jeito, esse conhecimento meu. Essa minha crença, ela não é fixa. Ela vai ser modificada a partir do momento que eu levo isso para a prática, que eu leio e vou em busca de teorias que expliquem isso. Mas existem teorias que muita gente fala, mas essa teoria não se aplica na prática. Mas eu colocando em prática, eu vou questionar aquela teoria, eu vou em busca de outras teorias, né? Essa busca, essa reflexão sobre essa prática vai me fazer mudar as minhas crenças e valores. E esse conhecimento do professor vai sendo construído. Né? Então, vejam que o que a Formosinho fala que é uma triangulação interativa e constantemente renovada. Então, os saberes e as teorias se renovam, né? Porque as pesquisas estão aí, estão acontecendo. Né? Então, sempre surge algo novo, sempre há algo que a gente tem e deve pesquisar. Né? As crenças e valores também é algo que vai mudando sempre, principalmente em nós. Nós temos determinadas crenças e valores, algumas são difíceis de quebrar. Por exemplo, uma crença que as pessoas têm é que na educação infantil ainda tem que se preparar para o ensino fundamental, que é algo que eu já tinha falado. Porém, quando eu vou para a educação infantil, entendo a proposta, entendo que a criança precisa viver o tempo dela, eu mudo essa minha crença. Mas existem crenças que são muito difíceis de quebrar. E quando eu coloco em prática, quando eu questiono minha prática, quando eu reflito sobre ela, eu também mudo as minhas concepções e vou acrescentando os meus saberes. Né? Então, o conhecimento do professor de educação infantil vem, né, dessa triangulação. Outra especificidade é essa docência compartilhada. Então, se eu trago a questão da participação, essa docência ela vai ser compartilhada entre os professores, que na educação infantil, geralmente, né, pela idade das crianças, pela especificidade da faixa etária, é mais de um, né? Existem turmas que é um professor só, mas ainda assim, ele precisa sair para planejar, entram outros professores naquela turma, então essa docência continua sendo compartilhada. Eu preciso ouvir as crianças, então essa docência é compartilhada. Eu preciso ouvir a unidade, eu preciso trazer ali o pedagogo para junto, para perto, o diretor, a comunidade, a família. Então, essa docência, ela não é algo que eu falo assim, agora eu vou para minha sala, eu vou fechar a porta e eu vou fazer o que eu quiser. Pode pedagogo falar, pode não sei quem falar, eu vou fechar a porta. Não dá, não tem como fazer isso na educação infantil, tá? Porque se eu estou trazendo essa perspectiva de ser uma ação compartilhada,
a primeira coisa que eu tenho que fazer é ouvir as crianças e trazer ela para esse planejamento. Olha o que a Júlia Formosinho e o João Formosinho falam a respeito. Envolve a complexidade de reunir crianças competentes e professores competentes, ambos tendo o direito de expressar seus propósitos para situações educativas, para as atividades e projetos. Envolve desafios de comunicar, de negociar, o estabelecimento de compromissos para a planificação da experiência educativa e o seu desenvolvimento na ação. É fácil? Não é fácil. Não é fácil porque é fácil a gente se comunicar com o outro e comunicar o que eu de fato quero fazer com as crianças, que eu quero fazer algo diferente. É fácil de negociar? Não é fácil. Mas é algo que a gente tem que ir construindo nessa prática. Porque é a partir disso que eu vou contribuir para esse avanço das crianças nesse conhecimento. Por exemplo, a minha docência ela é compartilhada com a equipe de limpeza. Por quê? Porque se elas vão limpar bem no horário em que eu tenho a turma como um todo, em que eu tenho a sala disponível ali para algum momento que só pode acontecer dentro da sala, o que acontece? Eu acabo com aquele momento com as crianças. Então, às vezes, a forma como eu organizo a equipe de limpeza também me impede. Por isso que ela tem que ser negociada, ela tem que ser combinada. Então, a equipe de limpeza também faz parte dessa docência compartilhada, mesmo eles não sendo docentes. Outra especificidade, a intencionalidade pedagógica, que isso também existe nos outros níveis de ensino. A intencionalidade, então, essa intencionalidade consiste no quê? Na organização e proposição pelo educador de experiências que permitam às crianças conhecer a si e ao outro e de conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica, que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais, alimentar-se, vestir-se e higienizar-se, nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas. Essa intencionalidade, ela vem já lá quando a gente fala da educação, dentro de uma instituição. Se não existe a intencionalidade pedagógica, ela não é uma educação institucional. Ela não pode ser considerada. Então, o professor, ele tem que ouvir as crianças, ele tem que saber o que as crianças precisam aprender, ele tem que ouvir a opinião das crianças, mas é o professor que vai planejar, que vai imprimir intencionalidade, que vai dosar ali, vai preparar esses ambientes, essas brincadeiras, esses materiais variados. É o professor que vai dar essa intencionalidade na prática, de acordo com o quê? Com o que as crianças precisam aprender, Então, a Base Nacional, ela traz essa questão, também reforça muitas das diretrizes, Hoje nós estamos aí no momento de lançamento de currículos, que era o prazo que havia sido dado, pelo MEC, e precisa-se muito, lógico, esse entendimento da base, tem algumas coisas ali que não trazem essa perspectiva da pedagogia participativa, mas que na elaboração dos currículos a gente consegue trazer de uma forma diferente, até mesmo que a base é uma base, As redes de ensino, as unidades, elas precisam acrescentar, elas precisam fazer essa leitura da base de como ela se lança lá na prática daquela unidade, daquela rede, enfim. Em Curitiba, eu tive a oportunidade de participar da construção do currículo e a gente trouxe essas questões, justamente explicando o que a gente entende por intencionalidade pedagógica, o que a gente entende pelos campos de experiência e o que faz parte também dessa lida do professor, o desenvolvimento profissional docente. E aí eu trouxe uma árvore ilustrativa de todo esse percurso de desenvolvimento profissional. E o que faz parte? Faz parte dessa formação inicial, que é o curso de pedagogia, é o curso de magistério que eu e a Ana fizemos, Ana? É a formação continuada em serviço. Então, quando vocês saem da pedagogia, vocês não vão parar de aprender sobre isso, vocês vão continuar aprendendo. Lá na prática, nessa formação continuada, em acompanhamento com o pedagogo, nos cursos, as suas crenças fazem parte do seu desenvolvimento profissional, as suas experiências como estudante. Então, como você passou pela educação infantil ou pelo ensino fundamental,
é aquilo que você tem de ideia sobre o que é dar aula, né? Sobre o que é levar uma experiência para a criança. E elas só vão mudar a partir do momento em que eu vou, né, para essa formação continuada, vou compartilhando com outros profissionais, né, esses valores, essa formação pessoal nossa faz parte do nosso desenvolvimento profissional, porque antes de ser profissional a gente é uma pessoa, né, a gente não pode esquecer isso, mas a gente não pode esquecer que o lugar onde a gente está é de ser profissional naquilo que a gente faz, né, então tem coisas da nossa formação pessoal que a gente precisa abrir mão, as experiências docentes, né, então vejam que é algo que forma ali todo o profissional, que vai compondo esse profissional, que acontece ao longo de toda a vida. E, por último, e não menos importante, para finalizar, as relações que se estabelecem, né, nessa convivência aí do professor, nessa escola de educação infantil. Então, primeiramente aí, né, o professor, que os professores sejam, né, como essa professora aí, né, um momento de alegria com a criança, de compartilhar gestos, né, compartilhar sorrisos, né, que ele possa, de fato, né, estar ali colaborando, trazendo experiência. Que experiência será que está sendo para essa criança esse contato com a professora? Né? Com certeza é uma experiência ali de muita alegria, de segurança. As relações com as crianças. Opa! Então, que ela seja como essa foto que eu coloquei no fundo, que o professor e a criança estão aí nesse foco, nessa participação, mas que a criança esteja ali segura, pegando na mão do professor e o professor esteja levando ela, né, por essa construção de conhecimento até o mais alto onde ela conseguir chegar, né. Esse professor que está ali, né, trazendo histórias, trazendo esse conhecimento socialmente, historicamente construído, né, para as crianças, que seja prazeroso para elas, que seja uma experiência, uma surpresa para elas aprender as coisas desse mundo. Aí nós temos as famílias que não podem ficar de fora, né, dessa comunidade educativa, né, e aqui traz bem uma proposta de acolhimento de crianças que iniciam na creche, no CMEI, na escola, e que muitas vezes essa família tem que ir para dentro da sala, né, fazer esse acolhimento, participar ali do momento inicial, para também a família se sentir segura, porque não é fácil deixar nossos filhos, né, com outras pessoas, em outro lugar. Essa família que está ali em contato, isso nós temos na educação infantil muito próximo, nós temos a oportunidade de conhecer os pais, de estar todo dia recebendo a criança, né, entregando a criança, então esse é um contato que se perde muito no ensino fundamental, é uma pena, mas a gente perde muito, né? Então, valorizar esses momentos com as famílias. Os nossos parceiros de equipe, de profissão, não só, né, da mesma turma, mas do CMEI, da escola como um todo, de outras escolas, né? A gente tem tantos parceiros aí que a gente pode continuar tendo essa relação para a gente poder continuar pensando essa educação e melhorando cada vez mais. Equipe gestora, coordenação pedagógica, né? Muitos de vocês vão sair do curso de pedagogia e vão escolher ser pedagogos, né? E não docentes. Então, como que a gente vai poder contar, né? Os professores podem contar com esse pedagogo, né? Como um parceiro que está ali com um olhar de fora, porque às vezes a gente está tão dentro ali da nossa realidade que a gente não consegue enxergar certas coisas. Muitas vezes é um parceiro mais experiente que a gente pode contar, né? Que às vezes a gente passa nossas angústias, porque ser professor não é sempre um mar de rosas, né? A gente tem as nossas angústias. Então, é um parceiro que a gente pode contar, né? Essas trocas que existem ali, né, durante as permanências, que a gente chama, né? A hora atividade, em que a gente pode estudar, se aprofundar, aprender juntos. E a comunidade local, né? Porque a escola, o CMEI, a creche, enfim, a instituição, ela não está, como eu disse, numa bolha, né? Ela está inserida numa comunidade, num local onde existem pessoas, onde existem relações, onde existem locais, né, que são frequentados pelas crianças. Aqui eu quis trazer justamente ali a foto do nosso Teatro Paiol, né, onde atrás dele, ou na frente, não sei, porque ele é redondo, né? Mas nós temos ali
o CMEI Vila Torres e a Escola Vila Torres, e ali a gente sabe que é uma comunidade extremamente carente e não tem como a unidade se fechar dentro dela e não aproveitar o que tem nesse entorno, né? Então é essa comunidade, essas relações que se estabelecem ali que a gente precisa tratar e trazer, né, para entender esse contexto dessas crianças. Então tudo isso faz parte dessa comunidade educativa e do papel do professor, né? Eu espero ter contribuído um pouco, foi bem sofrido fazer esse recorte, né? Mas eu agradeço muito a oportunidade, estou aberta aí para perguntas, deixo aí meu e-mail, né? As minhas páginas do Facebook, né? A minha página pessoal, Vanessa Pacheco, a página que eu criei, Educação Infantil Conectada, para justamente disseminar essa formação para o professor. Então, são lives gratuitas, formações gratuitas. Então, curtam, né, estejam interagindo lá para receber, né, estejam já se inteirando. Né, por mais que vocês ainda estão estudando pedagogia e os professores que já estão aí na lida, né, como ajuda a gente ouvir aí experiências de outros países. Enfim, temos também o Instagram, e temos também a página do YouTube da Educação Infantil Conectada, e inclusive, né, Ana, esse vai ser o primeiro vídeo de lá. Eu agradeço muito a oportunidade e agradeço aí muito as pessoas que me ouviram até agora. Agradeço a todos que eu convidei e compareceram. Né, para mim é uma alegria compartilhar esse momento com vocês. Nós que agradecemos, professora Vanessa, foi muito legal. Acho que foi uma noite de muito aprendizado, desde a primeira palestra, agora só fechou com chave de ouro para nós, até para ter um discernimento maior em relação à educação infantil, né? Aquele negócio que você falou, se você não quer trocar fralda, vai para outra área ali, então reflita bem, bem pertinente. Até uma das coisas vou colocar aqui rapidinho, que eu sei que o pessoal, de repente, quer fazer alguma pergunta, mas a gente sabe que em outros países, educação infantil, professor de educação infantil é o professor que recebe melhor, né? É o que é mais bem pago. Aqui no Brasil, que é desvalorizado, por isso que às vezes parece, não vou trabalhar com educação infantil porque é desvalorizado, né? Mas por que outros países pagam mais? Porque a base é o fundamento de tudo. Se o aluno vai bem na educação infantil, o resto da vida acadêmica dele vai ser maravilhosa, né, prof? Inclusive, Ana, não só te cortando aí, mas se a gente for parar para analisar hoje, o fazer do professor de educação infantil, ele é muito abrangente, né? Quantos fazeres tem o professor de educação infantil? O cuidado, esse desfraude, olha a responsabilidade que a gente tem, né, nas mãos. Deveria ser, sim, o mais reconhecido, né? Mas a gente precisa continuar estudando, a gente precisa continuar disseminando o que é, de fato, a educação infantil para que a gente receba o reconhecimento merecido. Opa, fechei meu microfone. Tem uma pergunta que me mandaram no particular, porque ficaram com medo de colocar aqui no chat. Será que a pedagogia participativa caminha para uma inserção em metodologia ativa? Olha, eu acho que a gente precisa, assim, se aprofundar, né, nessas questões, porque veio muito à tona, né, agora, essa questão das metodologias ativas. Mas a gente precisa, sim, porque tem muita coisa em a ver, né? Então a gente precisa, sim, se aprofundar e ver onde que converge, né? Onde que a gente consegue fazer aí uma conversa, né? Perfeito, prof. O pessoal está agradecendo aqui, muito obrigada, professora Vanessa, a palestra foi muito boa, obrigada, amo educação infantil, e aí estão dando boa noite, tem gente que já disse que já curtiu a sua página, já está seguindo lá, tá bom? Gente que não estava seguindo antes, a Kelly está levantando a mão. Kelly, pode falar, Kelly. Oi, prof. É que eu não consegui usar o chat, para mim tá bloqueado. Daí eu só também não está aparecendo. Realmente, as duas palestras de hoje eu gostei bastante. De matemática é uma área que eu gosto muito e o que a professora Vanessa falou realmente clareou as minhas ideias. Realmente é muito do que eu penso. Obrigada mesmo por hoje. Boa noite, gente. Obrigada, Kelly. Obrigada, professora Vanessa, mais uma vez, minha amiga aí de magistério. E boa noite a todos. Vamos ver se a gente faz outras parcerias aí, Vanessa, lá na frente. E bom descanso a todos. Certeza, Amanhã a gente Ana, tem vamos mais. fazer, sim. Tá certo. Então amanhã temos mais, que pessoal. Quer falar. Quem quer falar? Pode falar. Oi, Van.
Oi. Estamos ouvindo, pode falar, Carol. Parabéns pela iniciativa da Faculdade Fidelis. A Vanessa Pacheco é uma ótima profissional, né? É minha companheira de jornada e de caminhada na Prefeitura de Curitiba. Parabéns, Vanessa, e tudo de bom para vocês e se cuidem. Obrigada, gente. Coraçãozinho, ó. Abrindo esse chat para o pessoal de fora. Eu tô vendo mesmo que só o pessoal de pedagogia está escrevendo. Não estava percebendo que não estava abrindo. Mas que bom que vocês levantaram a mão para falar aí, gente. Muito obrigada. Olha lá, professora Vanessa, amei, obrigada, adorei, tá? Sim, Vá. Gente, muito obrigada a todos.